aquilo que você diz, aquilo que você faz, é o suficiente para ninguém conseguir impedir com você. Olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Aí tem um recado para nós, como igreja, como servos e servas do Senhor. Jesus, ele se indignou quando viu a atitude de acusação daquelas pessoas. Nós precisamos ajudar a criar um ambiente para que as atrofias das pessoas sejam curadas e resolvidas. A igreja não pode ser um lugar onde a atrofia ela seja objeto da nossa indignação, mas do nosso coração aberto para ajudar as pessoas. Você tem sido um ambiente bom para que as pessoas mudem? Você tem sido um ambiente em que as pessoas que se aproximam de você querem melhorar? Você já teve contato com pessoas que você caminha com elas, a sua vida vai para trás, você caminha com elas, a sua vida vai para frente? Isso é ambiente, é disso que nós estamos falando nessa noite, de ambiente. Você precisa procurar um ambiente que seja fértil, para que as coisas frutifiquem e deem certo na sua vida. Porque existem ambientes onde a gente não produz. A pessoa parou de fumar, mas ela permanece caminhando com pessoas que fumam inveteradamente. Fica muito mais difícil. Ela precisa sair daquele ambiente, precisa mudar de vida, precisa mudar de ambiente para que as coisas aconteçam. Estou dando um exemplo entre tantas outras coisas. Assim como tem gente que fuma, tem gente que fala mal dos outros, se junta para falar mal dos outros. Assim como tem gente que fala mal dos outros, tem gente que se junta para não fazer nada. E nós precisamos saber muito bem em que ambiente nós estamos e que ambiente nós proporcionamos para quem anda com a gente, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos irmãos, né, para aqueles que convivem conosco de alguma maneira. Se a gente é esse ambiente, isso entristeceu Jesus, isso entristece Jesus quando a gente cria um ambiente hostil para que as mudanças aconteçam. Mas o que eu acho também interessante desse texto é justamente isso, né? Com toda essa hostilidade que Jesus sofreu, Jesus não deixou de fazer o que ele tinha que fazer, ele não deixou de cumprir a missão dele. Não é porque as coisas estão difíceis que você vai deixar de fazer, que você vai deixar de agir. É preciso que você tome a decisão de seguir, como Jesus ele fez. E Jesus ele disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e foi-lhe restituído a mão, são como a outra. Deus ele quer restituir a sua mão para que você possa fazer aquilo que é útil, para você ser abençoado naquilo que você fizer. Mas para isso você precisa estender a sua mão. A gente estende a mão para aceitar Jesus, a gente estende a mão para ser curado, a gente estende a mão porque alguém diz que tem uma bênção financeira para quem vier no altar. A gente estende a mão para tanta coisa, muitas vezes a gente não estende a mão atrofiada, porque a gente não quer ser percebido como alguém que tem uma mão atrofiada. Mas o que nós precisamos estender diante do Senhor não é diante de quem prega, não é diante de ninguém, a não ser o Senhor Jesus. Nós precisamos estender a nossa mão como quem diz: Senhor, está aqui, eu me disponibilizo para que o Senhor me cure, para que o Senhor trate conosco. Agora, a maior besteira do mundo é você achar que essa cura é para o outro, porque aí você perde a oportunidade de você ser curado, de você ser livre dessa atrofia. Alguma coisa na sua vida se encontra mirrada, alguma coisa na sua vida se encontra ressequida, alguma coisa na sua vida se encontra atrofiada, os seus problemas acabaram. Você precisa estender a sua mão, isso indica que você precisa fazer um movimento, alguma coisa precisa acontecer de dentro para fora, não é você que precisa agir como quem quer ser curado. Achei engraçado esses dias, aproveitar que a Daniela não está aqui, contar mais uma pérola dela, vocês não vão contar para ela. Mas ela não assiste depois, né? A gente foi no médico para tirar uns sinaizinhos de carne, uma médica amiga nossa da igreja. E ela tirou os meus, eu estou vendo ela me apertar e pronto, eu sabia que tinha que tirar. Mas a Daniela é fresca. É fresca. E me apertava, é um apertãozinho com laser que faz assim. E ela, Daniela, para com isso, pelo amor de Deus. É a menina branca ficando vermelha, médica, né? Mas aí que está, é a atitude. Eu vou ficar com um sinalzinho de carne
ou eu vou deixar ela passar o laser, que por um momento vai passar e vai me curar, vai resolver, eu já não tenho mais aqui, acabou. E às vezes a gente não age como quem vai viver a cura. Lá foi na mesma consulta que eu, mas a postura foi diferente. E se a gente não toma conta, não vigiar o nosso coração, a gente se melindra com o tratamento e abandona a possibilidade de ser curado. Você acha que estender a mão foi fácil para ele? Você acha que foi tão banal quanto nos parece quando a gente só lê e não reflete no que a gente está lendo? Você acha que para ele sair de onde ele estava e para o meio de todas as outras pessoas foi fácil? Você acha que foi fácil estender a mão na frente de todo mundo, num ambiente hostil? Jesus já estava sendo acusado ali, estava todo mundo querendo que o circo pegasse fogo, mas ele tomou essa decisão. Bom para ele, né? Quem acusou perdeu tempo. Quem foi observar para ver o que ia acontecer perdeu tempo. Mas quem estendeu a mão foi curado, foi completamente transformado. Irmãos, nós somos pessoas e nós carregamos conosco as nossas atrofias. Nós não precisamos ter vergonha disso. Nós precisamos falar com muita facilidade a respeito daquilo que a gente não sabe fazer, daquilo que a gente não consegue fazer, daquilo que é imperfeito em nós, sabendo que com toda certeza Jesus está presente aqui não por um luxo, eu sempre falo isso, não por um luxo espiritual, para que você sinta uma presença indizível, mas para que essa presença se converta em transformação para a sua vida. É a mesma coisa que o professor diz para o aluno: meu Deus, você já está pagando a mensalidade do seu pai, já está pagando, então estuda. Se você está aqui, aproveita e aprende com o que está sendo ensinado. Eu não posso voltar para casa com a minha vida da mesma forma, porque eu estou no meio, eu creio que eu estou no meio, e eu creio que eu posso estender a minha mão. Eu creio que eu posso fazer alguma coisa. Tem uma parte que é de Deus fazer, tem uma parte que é nossa. A de Deus, Ele não vai deixar de fazer. Deus não vai deixar de fazer o que Ele tem que fazer com você. E se a gente for parar para pensar, a parte de Deus, ela é muito mais difícil do que a nossa. Mas Ele não deixa de fazer. A nossa é se levantar, tomar uma postura, né? Minha mãe é baiana, né? As minhas sobrinhas, minhas primas, às vezes comiam deitado. Né? E não é postura, né? Levanta daí, menina, senta na mesa para comer. E deitado, né? Irmãos, nós temos que ter postura de quem vai mudar. As pessoas precisam olhar para a gente, não é? É gostoso quando você trabalha com alguém que a pessoa não sabe, mas você vê que a pessoa está disponível para aprender, ela tem vontade de aprender. É gostoso trabalhar com alguém assim, lidar com alguém assim. E igreja é boa, né? Igreja é saudável, quando a gente demonstra essa postura de querer servir, de querer aprender, de querer fazer. Vamos resolver, vamos melhorar, vamos aperfeiçoar, né? Vamos pegar o que está atrofiado e vamos tornar saudável no poder do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor e vamos fazer a nossa confissão de fé diante do Senhor a respeito daquilo que nós estamos vivendo na nossa vida. Feche os seus olhos agora e faça a sua oração ao Senhor. Você não precisa dizer para mim qual é a sua atrofia, você não precisa se expor às pessoas. Você só precisa se apresentar disponível